Olá, povo de Deus! Nesse dia 14 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 33, que está escrito assim na palavra de Deus. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós ajuntarás 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos olhos diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num cavalo. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de pratas e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo.
E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele o muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei que viste o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. E então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe matou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantarem contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui a palavra do Senhor aqui. Capítulo mais extensivo também. Essa passagem aqui fala que Davi, aqui envia 1/3 do povo debaixo da mão de Joabe,
para uma batalha, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E a palavra do Senhor fala que o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E a todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Dá a impressão aqui que nessa batalha Davi já estava sentindo o que iria acontecer. Por quê? Porque Absalão, ele estava ali totalmente ali com o coração voltado, né, e a fazer coisas que não estaria ali sendo bom para o seu próprio pai. E ele pede naquele momento. E a Bíblia diz que naquele momento que o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim, e ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia ali, uma grande derrota de 20.000. Depois disso, a Bíblia diz que Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no molinho, e entrando o mulo debaixo de uma espessura de ramos de um grande carvalho. Ele ficou preso pela cabeça no carvalho, ficou pendurado entre o céu e a terra. E a Bíblia diz que, vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado no carvalho. E Joabe fala para o homem: que lhe fizera saber, pois, o que viste, porque não feriste logo ali em terra? E ali, aquela situação, a Bíblia diz que eles transpassam Absalão, ou seja, eles matam Absalão. E depois disso, Davi toma o conhecimento da morte do seu próprio filho. Eu sempre digo que se nós, pais e mães, se a gente pudesse, a gente carregaria os nossos filhos no colo. E filho para nós, para um pai, para uma mãe, a gente queria proteger. E eu falo assim que, nossa, se a gente pudesse pegar novamente, pôr dentro do ventre para proteger. E a gente sofre muito mais por um filho quando um filho da gente começa a tomar caminhos errados, decisões erradas, escolhas erradas. A gente sofre muito mais, porque a gente sabe que eles correm risco, correm perigo. E a palavra de Deus diz que Davi chorou amargamente pela morte desse filho. Eu quero dizer para você, o teu sentimento de pai, de mãe, quem colocou no seu coração foi o Senhor. Por mais que as pessoas olhem para você, que as pessoas te julguem muitas vezes pelas suas ações, por aquilo que você faz pelos seus filhos. Eu sei que muitas vezes o coração, ele dói por atitudes que os filhos tomam, que são atitudes que muitas vezes a gente aconselha, a gente pede, a gente mostra a direção certa. E muitas vezes eles não querem aceitar. Mas saiba de uma coisa, a tua oração, pai, a tua oração, mãe, pode mudar o trajeto do teu filho. E o Senhor pode abençoar o caminho do teu filho, aonde quer que ele passe. Se você tomar uma posição de estar orando pela tua casa, orando pelos teus filhos, orai sem cessar. Não é fazer uma oração e parar. Não é fazer uma oração e desistir. É continuar, é prosseguir, é perseverar, pedindo ao Senhor que Ele dê vitória e Ele te dará. Amém? Que Deus abençoe. Sua pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.